Teresópolis, eu sou o Nelson Filho e este é o programa OAB em Foco. No programa de hoje nós temos aqui a presença do nosso vice-presidente da 13ª Subseção, que está aqui para falar sobre juizado especial, civil e criminal. Mas inicialmente nós vamos falar do formato do nosso programa. Inicialmente nós começamos com o programa com 2 horas, né? Os primeiros programas nós tínhamos 2 horas e 4 convidados. Agora a OAB fez uma espécie de um convênio, um acordo com a Unifeso, e nós contamos com a ajuda de alunos do curso de Direito. E com isso nós vamos ter uma nova formatação no nosso programa. O programa OAB em Foco, que antes era só um programa de entrevista, trazemos 4 convidados, nós vamos dividir agora da seguinte forma. Os próximos programas você já vai ver esse formato. O primeiro bloco nós traremos uma agenda para o advogado, uma agenda jurídica. Nesse primeiro bloco, nós falaremos sobre os concursos que estão em abertos, aí, vigiando para os candidatos, para os advogados, para os estudantes. Falaremos sobre as palestras que estejam agendadas, congressos. Então, nós traremos um calendário de eventos à disposição do advogado e do estudante de direito. No segundo bloco, nós abordaremos um tema polêmico, de alguma lei polêmica. Poderemos falar novamente sobre o juizado especial, formas de aquisição de aposentadoria, direito do trabalho, coisas desse tipo. E no terceiro e quarto bloco, aí sim, nós traremos aqui convidados e faremos um debate também sobre um tema específico. Hoje eu vou aproveitar para apresentar parte da nossa equipe de produção. Vou começar aqui pela nossa esquerda. Nós temos ali na ponta, todos são alunos de Direito, tá certo? Nós temos ali na ponta o Josimar, é aluno de Direito da Unifeso. Em seguida, o Eleon, que já é advogado, ele se formou também pela FESO. Em seguida, o Paulo, que além de tudo, é enfermeiro, está fazendo curso de Direito agora, é filósofo, já tem até alguns trabalhos publicados aí como escritor. Aqui, à minha direita, a Aline e em seguida o Lucas. Hoje está faltando aqui, mas também faz parte da nossa equipe de produção, a Natália Raposo, também aluna de Direito, o Ricardo, que participou já de reuniões com a gente. Temos a pretensão aqui, existem outras pessoas, outros alunos que manifestaram a intenção de participar, então é provável que vocês vão conhecê-los também, que é o Kennedy, a Thaís, quem mais? Tem a Bruna, a Ita, lá de Guapi. Então, em breve, nós teremos muita novidade. Bom, nós faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Dr. Rodrigo, que é o vice-presidente da 13ª Subseção, Teresópolis, para falar sobre juizados especiais. Até já, é um breve intervalo. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. E aqui, ao meu lado, o vice-presidente da 13ª Subseção Teresópolis, OAB Subseção Teresópolis, o Dr. Rodrigo Ferreira. Nosso compromisso aqui hoje é levar a você informações sobre juizado especial civil e juizado especial criminal. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui. Espero que nossa conversa seja produtiva o suficiente para esclarecer para a população a importância do juizado especial. Doutor Nelson, muito obrigado aí pelo convite, né? A gente está aqui exatamente para tentar cumprir essa tarefa aí. O juizado especial hoje é para a gente a nossa menina dos olhos, né? Pelo menos para mim, não dizendo para a OAB em geral. Porque é o local onde o cidadão tem maior percepção da prestação jurisdicional. Né? É uma justiça dentro das suas capacidades mais ágil, né? E mais eficiente, principalmente com relação à questão do consumidor, que é o que mais tramita hoje no juizado especial, apesar de não ser, dele ter competência para outros fins também. Tá. Doutor Rodrigo, antes até de falar do juizado especial, vamos falar da OAB, da Subseção Teresópolis. Nós temos as nossas comissões. Eu, por exemplo, fui nomeado presidente da Comissão de Imprensa e Divulgação da OAB 13ª Subseção, tá certo? E quem é a comissão que tem uma comissão responsável pelo juizado especial? Eu sei, gostaria que o senhor apresentasse para a população quem é o advogado responsável pelo juizado especial. Essa comissão é uma comissão muito importante e a qual eu presidi na administração anterior e uma
parte da administração do presidente Sidley também. Porque é lá que tramita boa parte dos processos da cidade e que os advogados, principalmente no início, tem muitos processos e de lá tiram o seu sustento. Então, agora essa comissão é presidida pelo Dr. Rodrigo Matos, né, que vai ser acompanhado, dentre outros colegas, do Dr. Gilson Rezende e do Dr. Anderson e mais alguns colegas que nós vamos encaminhar para lidar lá com o juizado especial, né, para cumprir a tarefa da comissão, assim como o Dr. Nelson cumpre tão bem a comissão de imprensa, levando esse programa à frente. Né? Obrigado. Então, quer dizer, o advogado que tiver alguma dificuldade dentro do juizado especial pode conseguir apoio da ordem através dos advogados que foram mencionados aqui. Entre eles o Dr. Rodrigo Matos, o Dr. Gilson Rezende e o Anderson Ornelas. E o Anderson Ornelas, tá certo? Qualquer tentativa de contato pode ser feito direto com a sede da OAB e lá o advogado consegue o telefone, o endereço do escritório desses nossos colegas de trabalho. Então vamos lá. Doutor Rodrigo, vamos começar falando sobre o juizado especial. Qual o objetivo do juizado especial? Qual a função social que o juizado especial civil desempenha na sociedade? Doutor Nelson, a questão é a seguinte. O juizado especial ele foi pensado inicialmente como uma forma de desafogar o judiciário civil em geral, né? As varas cíveis, porque antigamente a gente não tinha uma justiça mais simples para resolver as chamadas pequenas causas, que foi o nome que foi dado inicialmente aos juizados especiais. Eram juizados especiais de pequenas causas. Então, juizados de pequenas causas, você desculpa que eu não sou dessa época, né? A lei é de 95, eu já formei um pouquinho depois. Então, o que acontece? Os juizados especiais cíveis são para desafogar as varas cíveis. Só que isso acabou criando uma demanda que estava reprimida, né? Não foram só processos que deixaram de ir para as varas cíveis, mas sim processos que passaram a ser interpostos, né? Ações que passaram a ser interpostas por pessoas que jamais iriam à justiça por questões mais ínfimas, de valores inferiores, corriqueiros, né? Então, gerou uma grande demanda dos juizados especiais e os juizados especiais, infelizmente, eles hoje não dão conta completamente dessa demanda como precisava dar, né? Aqui em Teresópolis nós temos um único juizado especial, onde entram geralmente de 700 a 800 ações por mês, né? Uma demanda incrível, que não são muitas as ações que terminam em acordo, né? Precisam ser feitas muitas sentenças, então é um esforço sobre-humano da juíza titular e da sua equipe lá de serventuários e dos juízes leigos e todo mundo, para tentar diminuir esse lapso entre o ajuizamento da ação e a sentença e o recebimento da indenização, daquela quantia que a pessoa pretende receber lá. Porque o interessante a gente comentar, o senhor falou formado recentemente, também na verdade eu tenho 5 anos de formado, me formei na primeira turma de Direito da FESO. Tem 8, não é tão recente, mas já é nesse século, né? E, na verdade, o juizado especial ele foi idealizado na Constituição. Nós temos o artigo 98 da Constituição Federal, que determina a criação do juizado especial. Sim. E ele só foi realmente concretizado, esse desejo do legislador, em 95, com a Lei 9.099. E nós temos ainda aquela pretensão do legislador. É bom que a população entenda o seguinte: quando se faz uma lei, existe o ideal, a gente fala o espírito da lei e o teor escrito da lei, né? O legislador, quando imaginou o juizado especial, ele imaginou um local onde pudessem ser realizados o maior número de acordos possíveis. Ele não imaginou que fosse ter tantos julgados assim, não é isso, doutor? Exatamente. Parece que a intenção inicial seria que fosse mais conciliações, né? O que acontece é o seguinte, porque as pessoas, via de regra, elas pretendem até aquela questão da indenização por dano moral, né? E é isso que muitas das vezes atrapalha essa conciliação, porque isso está implícito, a conciliação está implícita no artigo 2º da Lei 9.099, que preza pela conciliação. Então, que é um dos princípios norteadores dos juizados, porque o juizado ele deve ser orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. O que é isso? São acordos. Mas, infelizmente, com a questão do Código de Defesa do Consumidor, as lesões à moral, né?
isso passou a ser corriqueiro, esses pedidos de indenização por dano moral. Até porque, de fato, essas coisas realmente acontecem. Só que, na indenização por dano moral, acontece um fenômeno que a gente já identificou, que é o seguinte: quem está sendo processado acha que não praticou dano nenhum, então não tem nada que indenizar. E quem está processando acha que seu dano foi um dano muito grave, então não aceita a transação porque acha que o valor tem que ser sempre maior do que está sendo oferecido. Aí acaba esbarrando, né, nesse problema, gerando um impasse que precisa ser sempre resolvido pelo magistrado, né, ou seja ele titular ou leigo. Mas, doutor Rodrigo, realmente isso é um problema que a gente enfrenta. A gente vê aí algumas pessoas dizendo que o juizado virou uma máquina, né, de indenizações. As pessoas têm essa expectativa de que vai ganhar um dinheirinho e tal. A pergunta é, você acha que aumentou a sensibilidade, então, da sociedade? Tudo ele acha que é dano moral? Ou realmente o direito prevê essas indenizações? A nossa Constituição prevê a garantia, a indenização, a reparação moral, né, e a reparação civil de danos materiais e extrapatrimoniais também. Extrapatrimoniais e patrimoniais. Mas o que acontece? É falado que existe a indústria do dano moral, né, Nelson? Mas toda indústria precisa de uma matéria-prima. E a matéria-prima da indústria do dano moral é o erro, é o desrespeito, é a lesão a terceiros, né? É o constrangimento. Então, se o produtor da matéria-prima, que via de regra são as empresas fornecedoras de produtos ou serviços, ela não deixa de produzir matéria-prima, não tem como a indústria deixar de trabalhar, né? Se por acaso a indústria, o produtor de matéria-prima não fornecesse diariamente matéria para a indústria trabalhar, a indústria fechava. Só que o desrespeito permanece. Então, qual é a função do judiciário? É coibir esse tipo de atitude. Então, como continua existindo a matéria-prima, ele tem que estar sempre coibindo, não pode parar. Né? Então, doutor, vamos pontuar aqui. Qual a diferença básica entre juizado especial civil e a justiça comum? O juizado especial civil, o que acontece? É um ponto até que a OAB combate e aí não concorda, que é a possibilidade da pessoa ter as causas até 20 salários mínimos sem advogado. Isso seria dentro do critério da simplicidade para evitar que mesmo porque a Constituição Federal determina que a presença do advogado é imprescindível, Artigo 137 da Constituição, o advogado é dispensável à administração da justiça. Então, o que acontece? É por isso que a OAB chegou até a lutar contra isso, mas não obteve êxito e isso está mantido, né? Então, hoje, a principal vantagem alardeada em função do juizado especial seria que não precisaria do advogado nas causas até 20 salários mínimos. E seria a celeridade, né? A celeridade que, no espírito da lei, acho que são 60 ou 90 dias, o processo teria que estar encerrado. Infelizmente, isso não acontece. Mas ainda existem vantagens no juizado especial com relação à celeridade, sim, porque, infelizmente, as varas cíveis, elas, até pela quantidade de recursos, pelo número de processos que existem em tramitação nas varas, elas acabam até sendo mais lentas, via de regra, tem varas que são mais rápidas, do que juizados especiais. E a principal diferença do juizado para as varas cíveis hoje é o não pagamento de custas. Porque na justiça comum, ou você paga as custas, ou você tem que pedir uma gratuidade de justiça. E nem sempre é o caso, né? E para a gratuidade de justiça você tem que apresentar uma série de documentos e tudo mais. No juizado especial não tem isso. Só vai haver custas se você tiver que recorrer. Aí no recurso você paga as custas todas do processo de primeira instância, mais as custas do recurso final, do recurso que precisou ser feito. Então só tem custas. Mesmo que tenha sido concedida a justiça gratuita? Aí não, aí se for o caso, a parte que tiver direito à gratuidade de justiça, ela comprovando, ela pede lá na ocasião do recurso e o juiz defere a gratuidade de justiça ou não, dependendo do caso. Que foi concedida a gratuidade de justiça e o recurso... Se por exemplo o consumidor perdeu ou ganhou e quer recorrer para ganhar mais, alguma coisa assim, ele pode, se ele for hipossuficiente de recursos financeiros, pedir a gratuidade de justiça e o juiz, no momento de receber o recurso, ele vai apreciar esse pedido de gratuidade de justiça. E aí ele põe lá, defiro a JG, recebo o recurso, desse visto ao recorrido, né, para contrarrazões. Tá certo. Então, é possível também a gratuidade no juizado, em segundo grau. E quem é legítimo para postular no juizado especial civil? Qualquer pessoa pode
pode impetrar uma ação no juizado especial? Pessoas maiores e capazes. Tá? Maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos. Menores de 18 anos não podem, nem representados pelos seus pais. Pessoas incapazes, que são os curatelados, né? Os impedidos de... Os indígenas podem? Não podem. Só se ele já tiver instruído e devidamente documentado, né? Mas os curatelados, representados por terceiros, aquelas pessoas que não têm condições de manifestar a sua vontade, como por exemplo até mudos, né? Ou surdos, que não tiverem condições de manifestar as suas vontades, eles não vão poder, porque eles têm que estar ali aptos a responder tudo naquele momento, sem qualquer representante. Agora, o juizado especial ele era inicialmente apenas para pessoas físicas. Depois houve uma alteração no Estatuto da Microempresa que permitiu que fosse parte também a pessoa jurídica microempresa. Mas aí, como o objetivo do juizado é atender a pessoa física, ao consumidor e aquela pessoa que não tem muito acesso à justiça, e a empresa geralmente pode ter acesso à justiça pela justiça comum, por ser advogado, houve uma limitação, exigindo alguns documentos, que a microempresa não tenha um faturamento muito elevado, para que ela possa participar. Exatamente para dar uma filtrada, para não entrar tudo quanto é tipo de microempresa, porque aconteceu até de haver um abuso, de gente cobrando um cheque de 20, 30 reais no juizado, tomando a vez de uma pessoa que tem, às vezes, um problema mais sério, né? Entendi. Então, quer dizer, dentro do juizado, aquela pessoa que vai pleitear uma indenização de até 40 salários mínimos é viável dentro do juizado. Pessoa física. Maior e capaz. E então nós temos um limite financeiro, tá certo? Certo. Uma causa com valor excedente não pode ser processado pelo juizado especial. Exatamente. Além disso, então, ultrapassado esse ponto, nós vemos quem pode ou não pleitear realmente. Então são os maiores de idade, maior de 18 anos, menor não pode, em hipótese nenhuma, nem sendo representado pelo seu representante legal, pai, tutor, curador, não pode de forma nenhuma. E as empresas agora existe uma possibilidade, desde que observados alguns critérios de faturamento, não é isso, doutor? Tá. E questões falimentares, questões de família, várias de família, pode? Hipótese nenhuma. Não pode. Hipótese nenhuma. Então significa que se você tem um problema de família, pensão, divórcio, separação, nada, alimentos, só justiça comum. Aí, problemas de família, existem as varas de família, são próprias para isso, né? E a falência, no nosso caso aqui, são as varas cíveis que processam. Outra, se você quiser, para a gente ilustrar melhor, procedimentos especiais, tá? Busca e apreensão, monitória, nada disso pode, tá? A monitória é uma ação para aquela pessoa que quer exigir um crédito que perdeu a força executiva, né? Então ele não pode fazer essa ação monitória no juizado especial. Ele pode fazer uma ação de cobrança. Um cheque, por exemplo? Um cheque prescrito, ele pode fazer prescrito para execução, ele pode fazer a ação de cobrança. Se for um cheque que tenha eficácia executiva, dentro daqueles 6 meses, ele pode fazer a execução direta, assim como a nota promissória e tudo mais. Vamos explicar, doutor, aproveitar já que o senhor tocou e isso é um assunto que eu acho importante, a prescrição do cheque, por exemplo. Porque a pessoa o leigo, é comum a pessoa não ter essa informação. Mas o cheque, ele é um título executivo por sua natureza, dentro de um determinado prazo. Aí eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a vantagem de ser um título executivo e qual o tempo que ele prescreve. Exatamente. A vantagem de ter o título executivo é que já sai direto um mandado de execução e penhora e avaliação, né? Aquilo é uma dívida líquida, né, durante esse período da eficácia executiva. Se for depois da eficácia executiva, ele pode entrar com ação de cobrança. Aí tem que ter audiência de conciliação, discussão de mérito, essa coisa toda. No título executivo, já sai direto o mandado de execução, penhora e avaliação. Pode haver embargos para discutir até o mérito do cheque, a origem, se foi ilícita, se aquilo já foi pago, em sede de embargo. Mas até para ser feito isso, depois disso já houve a expedição do mandado de penhora e tudo. Certo, e a prescrição é de? 6 meses. A partir de? Da data da emissão do cheque. Tá, então resumindo, vamos lá. Você tem um cheque, alguém te passou um cheque. Esse cheque está datado lá para o dia 1º de março. Março é mês 3. Certo. Tá certo? E você apresentou esse cheque no dia 1º de junho. Tá bom? Em tese não poderia nem ser pago. Não poderia ser pago? Tem 30 dias para ser apresentado, né? Após a data? É.
Quando está ali anotado, tem 30 dias. Em tese, não poderia ser pago. O banco teria até que devolver. Tá, então, observe bem isso. Se você tem um cheque, lá tem uma data específica, 1º de março, o doutor Rodrigo está explicando que até o dia 30 de março você tem que apresentar esse cheque no banco competente. Se for da mesma praça, em 30 dias, se for de outra, 60. Tá. Então vamos imaginar, você apresentou no dia 1º de março e esse cheque voltou sem fundo, por exemplo. Tá certo? Você tem 6 meses após o dia 1º de março para entrar com uma ação de execução. O que significa isso? Vamos tentar explicar então. A ação de execução, quando a pessoa entra com uma ação em juízo, a primeira fase é uma ação de conhecimento. O juiz vai julgar se a pessoa tem o direito ou não. Não é isso, doutor? Exatamente. Depois que o juiz determina se a pessoa tem o direito ou não, ele dá uma sentença. Essa sentença a gente chama de título executivo. É com essa sentença que a pessoa que tem o direito vai executar o seu devedor. Não é isso, doutor? Passa a ser um título executivo judicial. Passa a ser um título executivo judicial. O cheque nesse período de 6 meses, ele por sua natureza já é um título executivo. Mas extrajudicial. Ele dispensa a ação de conhecimento. É isso, exatamente. Ele pula essa fase do conhecimento, não precisa discutir a fase de conhecimento do título. Então já é uma vantagem para a pessoa ter um cheque. Com cheque, com nota promissória. Nota promissória também. Tá certo. Então, nós concluímos que a pessoa que tem um cheque é bom ele correr atrás logo de um Exatamente. O mais rápido possível, porque o direito não socorre os que dormem, né? Não socorre, exatamente. Se ficar dormindo muito tempo... Doutor, o senhor saberia me dizer a maior incidência no juizado especial? O que mais tramita no juizado especial? Hoje aqui no estado do Rio, eu peguei aqui até estatística de âmbito estadual, né? A gente tem até uma estatística do juizado local, mas que não separa pelas empresas. Agora acho que não está mais aqui. As empresas mais acionadas são aquelas prestadoras de serviço, lamentavelmente as prestadoras de serviço público, que são aquelas que tinham que dar maior atenção ao nosso consumidor, né? São as empresas de telefonia, de energia, e os bancos depois, né? Que aí já são concedidos, autorizados pelo Banco Central, e cartões de crédito, né? Em janeiro de 2010, agora, no estado do Rio, a empresa mais acionada foi a Light, com 2.030 processos, mais ou menos. No Rio de Janeiro? No estado do Rio todo. Porque a Light atende também Baixada e tudo, né? Certo. Só num mês. Agora, a Ampla, que atende ao interior, foram ajuizadas 1.890 ações contra a Ampla no janeiro de 2010. Agora, dados recentes, né? Mas, em outras épocas, foi a Telemar, hoje Oi, né? Tem até o Expresso Oi lá no ela foi tão acionada que ela foi beneficiada pelo tribunal, porque eu sei que isso não é aqui da juíza, eu sei que é o tribunal que fez esse acordo para colocar um expressinho dentro do judiciário para resolver, para antecipar a solução pela conciliação, via de regra. Mas é uma coisa também que a gente já está observando que precisa ser modificada. Por quê? Porque ela fere até a participação do advogado, né? Sim. E aí a empresa mais acionada, ela ganha um benefício de ter um escritório dentro do fórum já para se antecipar os processos e evitar. Antes o advogado entrava com essa ação e tinha lá o seu sustento dessas ações da Telemar, da Oi, que hoje são atrapalhadas, vamos dizer assim, para o judiciário acaba sendo bom, que é mais rápido, diminui o trabalho, mas para a advocacia isso não é interessante, não. A OAB tem se posicionado em relação a isso? Isso vem vamos dizer, de cima para baixo, né? Vem no âmbito estadual, mas a gente vai propor à OAB uma atuação mais incisiva com relação a essa situação. Então o advogado de Teresópolis, pelo menos o advogado de Teresópolis, pode ficar tranquilo que a subseção está preocupada com esse ponto. De minha parte, a gente já está trabalhando para oficiar lá o presidente da OAB do Estado e o presidente do tribunal para reavaliar essa posição. Eu sei que da sua parte é também da parte do nosso presidente, doutor Jefferson, porque a gente percebe que o senhor e o doutor Jefferson andam bem. Eu falo de minha parte porque ainda é um assunto que ainda não levei para ele, mas certo. Eu acredito que levando para ele vai aderir e vai gostar da ideia. Tá certo. Doutor Rodrigo, e aquelas ações onde é preciso perícia?
Cabe no juizado? É porque o artigo 3º diz, ele chama, da Lei 9.099, ele fala em ações de menor complexidade. Né? Quais são as ações de menor complexidade? Que não demandam exatamente a prova pericial, a extensão da prova, com expedição de cartas precatórias, avaliações. Né? Então, por causa disso, essas são as ações chamadas de menor complexidade. Se for uma ação que demande a perícia, que o juiz chegar à conclusão, ao final do processo, né, no momento da instrução, que é necessária a realização da perícia para que seja julgado o mérito do processo, ele extingue aquele processo para que depois a pessoa, o autor, possa ajuizar nas varas cíveis, porque não pode haver perícia. Pode haver documentos técnicos, tá, elaborados por uma das partes, que aí a outra parte vai poder impugnar ou não, e que pode ser apresentado em audiência. Um laudo, entendeu? De um engenheiro, de um mecânico, de um técnico, que pode ser levado em audiência e demonstrado ao juiz. Se ele achar que aquilo é suficiente, que é uma coisa bem feita, está adequada, ele pode acolher aquilo como prova e julgar o processo no estado que ele se encontrar. Caso contrário, ele tem que extinguir, se for necessária a perícia, para que seja posteriormente ajuizado na vara civil. Então cabe questionamento de, por exemplo, cartão de crédito no juizado especial? Depende da situação. Você pode entrar com uma ação de cartão de crédito, mas se você estiver discutindo juros, por exemplo, cobrança de anatocismo, hoje já há um entendimento de que não pode. Anatocismo é a cobrança de juros sobre juros. Né? Em outras épocas, a gente podia fazer, eu cheguei a fazer, ação discutindo juros sobre juros, a gente levava uma planilha, se essa planilha não fosse impugnada, com outra planilha, né, feita pela outra parte, que seria o cartão de crédito, ela era considerada correta. Então o juiz podia condenar naquela devolução. Hoje, nem com a planilha não pode ser feito, porque seria a condição de necessitar da perícia contábil. Mas o cartão de crédito, há várias situações que o cartão de crédito faz, como por exemplo cobranças pontuais dentro da fatura, que é só você somar, né? Por exemplo, uma cobrança de um seguro que você não contratou, uma cobrança a própria anuidade, de taxa de cobrança, de anuidade repetida. Se for repetida, coisas que você não, compras que você não reconhece, tudo isso do cartão de crédito você pode fazer no juizado especial. No juizado. A gente precisa diferenciar para que não seja generalizado, né? Nós estamos aqui conversando com o vice-presidente da 13ª Subseção Teresópolis, Dr. Rodrigo Ferreira. Eu vou passar aqui para os senhores o endereço de e-mail do Dr. Rodrigo. Né? Hoje nós temos a OAB, conta aqui com o endereço de e-mail direto do presidente da OAB, 13ª Subseção, um e-mail do vice-presidente e vou passar também o e-mail do nosso programa. Né? Vamos lá. Só para a gente depois não ser indagado, esse e-mail é do vice-presidente da OAB, não é do Dr. Rodrigo, enquanto advogado. Sim. Né? Vamos lá, do vice-presidente, começar com o vice-presidente, que é que está aqui hoje. Se você quiser entrar em contato com o vice-presidente da 13ª Subseção Teresópolis, que hoje ocupa o cargo, é o Dr. Rodrigo Ferreira, anote aí, vice-presidente OAB Teresópolis, @oabrj.org.br. O Eduardo vai fazer a gentileza aí depois de colocar embaixo aí pra gente. Vice-presidente OAB Teresópolis, @oabrj.org.br. E o e-mail do nosso programa para você se comunicar com a gente é oabinfoco.teresópolis@oabrj.org.br. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o nosso esclarecimento com o Dr. Rodrigo em relação ao juizado especial civil e juizado especial criminal. Até já. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco, hoje falando sobre juizado especial civil e criminal com o Dr. Rodrigo Ferreira, vice-presidente da 13ª Subseção OAB Teresópolis. Dr. Rodrigo, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, questionar um exemplo mais prático. Vamos imaginar aquela pessoa que teve seu nome inscrito indevidamente
no cadastro aí de inadimplente, Serasa, SPC, tá certo? O que eu chamo de indevidamente. Ele não foi notificado, não teve ciência de que seu nome estava lá e consta lá seu nome. Isso é certo, doutor? Nelson, não é certo. Essa situação deve ser combatida pelo consumidor. E o que acontece? Existem dois tipos de inscrição. A inscrição devida e a indevida. Mas mesmo a devida, que é aquele do consumidor que realmente deve, ele deve ser comunicado com 10 dias de antecedência, que é o que determina a lei. Então o que acontece? Lá o órgão, que a gente pode até falar o nome, né, que é o Serasa ou o SPC, ele tem que emitir uma correspondência, tá, comunicando aquele consumidor com 10 dias de prazo para ele se manifestar, para que ele possa até pagar, se ele realmente estiver devendo. Para só após o recebimento daquela correspondência, após 10 dias da comunicação, é que ele vai poder incluir. O que na prática acaba acontecendo? O arquivista lá dessa negativação, ele emite a carta e já conta como prazo dos 10 dias até a própria tramitação daquela carta até chegar à residência do consumidor ou seu endereço de cobrança. E já nesse prazo de 10 dias, às vezes antes mesmo do consumidor até receber, ele já procede à negativação. Isso é indevido. E outra coisa, ele não exige qualquer comprovação daquela entrega, porque a pessoa pode ter mudado de endereço, o endereço podia estar insuficiente, ainda que a carta volte, chegue no lugar que não era o local adequado, eles procedem à negativação. Então isso também pode ser objeto de uma ação no juizado especial ou na vara civil. E o que acontece? Só que o juiz leva em consideração se aquela dívida era devida ou indevida. Se o crédito já estava pago, ou se aquele consumidor nunca fez aquele contrato para ter aquela dívida, aí sim o juiz dá uma indenização via de regra maior do que daria no caso de alguém que realmente estivesse devendo e só não teve tempo de pagar antes do prazo da negativação. Doutor Rodrigo, deixa eu lhe fazer outra pergunta. A pessoa vai, por exemplo, num banco ou numa financeira, vamos dar um exemplo assim, compra um carro aliena num banco. Tá certo? Então ele é obrigado a fazer o cadastro pessoal dele. E lá ele cita telefone fixo, telefone móvel. Aí ele fica inadimplente com a prestação. É lícito o banco ficar ligando para a pessoa? Eu sei que ligam domingo, 8 horas da manhã, liga sábado, 8 horas da noite. Isso é lícito? O banco pode fazer isso? A ligação é lícita, mas ela tem que observar critérios, vamos dizer, mínimos de respeito, que é não incomodar a pessoa no seu momento de sossego, que seria nos fins de semana, horários noturnos e matutinos, né? E no trabalho. Você não pode deixar recado com terceiros de que alguém está devendo, né? Não pode divulgar aquilo para outras pessoas que não o próprio, vamos dizer assim, devedor. Então, existe a possibilidade de ligar para cobrar, mas tem que haver um respeito mínimo, né? Se passar disso, o consumidor também pode buscar a indenização necessária. Existe algum número mínimo de ligações que você entenderia que a partir disso? Porque as pessoas, o banco, ele tem esse praxe. Eu como advogado, já fui consultado inúmeras vezes, pessoas assim, eles ligam insistentemente, entendeu? Chegam a sugerir, será que você não pode pegar emprestado com um parente seu para pagar essa dívida? Esse tipo de sugestionamento não pode acontecer. A partir tudo tem que ser no momento de que tem que ser analisado o quê? Aquilo que está sendo causado dano, prejuízo ou não. Né? Se tivesse sendo feitas ligações de modo até a incomodar aquela pessoa, a impedir que ela trabalhe, eu já até sugeri clientes meus, você fala, olha, você diz para eles que se você não puder trabalhar, se não te deixar trabalhar, você não vai ter como pagar. Então pede para te deixar trabalhar, para te deixar dormir, para descansar e voltar a trabalhar, para ver se você consegue pagar, porque senão vai ser complicado. Tudo que for exagerado deve ser coibido. E eu falo até mais, porque é o seguinte, se nós não tomarmos certas atitudes, né, doutor, o banco ou a instituição, seja ela qual for, essa prática fica se reiterando, se repete, se repete, se repete. E, na verdade, eu acho, um posicionamento pessoal, que ele já tem todos os mecanismos, se a pessoa está devendo, faz a inscrição nos órgãos competentes, entra com a ação de cobrança, faz a busca e apreensão do carro. Faz a busca e apreensão do bem. Não é verdade, doutor? Mas eles querem ganhar a pessoa no cansaço, na insistência. Então busque o seu direito. Busque o seu direito, porque nós entendemos que você tem esse direito sim. Aí vem a segunda pergunta. E quem pode representar o cliente?
O advogado que não está inscrito na ordem? De jeito nenhum. Porque, na verdade, que não está inscrito na ordem não é nem advogado. Né? O conceito de advogado o advogado é o bacharel em direito regularmente inscrito nos quadros da ordem. É isso que diz o nosso Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94. Infelizmente, a nossa sociedade tem pessoas que acreditam que o bacharel em direito, aquela pessoa que se formou em direito, já é advogado. Às vezes acontece eu já vi até apresentador de televisão falar assim, o cara aqui é policial militar, mas é advogado também. Não é não. Policial militar não pode ser advogado. Policial civil não pode ser advogado. Exército não pode ser advogado. O juiz, pode ter sido advogado, mas para ele ser advogado, para ele ser juiz, ele tem que cancelar a inscrição dele da advocacia, na OAB. Ele pode voltar a ser advogado assim que ele se aposentar. Como pode ser advogado o policial civil, o policial militar, no momento que ele se desincompatibilizar, que ele sair dessa função e passar a ser advogado. Então, o que acontece? Quem pode representar? O advogado regularmente inscrito nos quadros da ordem. Estagiário com carteira da OAB não pode. Instituto pode, mas instituto não é um órgão oficial, tá? Como se às vezes quer passar que um Instituto de Defesa do Consumidor, ele seria um instituto, um órgão público, né, do município ou do estado, ou um órgão a título de defensoria pública, também não é. Aquilo é um escritório de advocacia, tá? Travestido de instituto, que cobra mensalidade e cobra honorário igual advogado. Né? As pessoas em Teresópolis, eu já presenciei pessoas dizendo isso, acreditam que juizado especial, o advogado não tem interesse por juizado especial. Só a defensoria pública, os institutos, o núcleo de primeiro atendimento, isso não é verdade. Os advogados de Teresópolis atuam muito nos juizados especiais. Uma prova disso é quando a gente vai receber mandado de pagamento do Banco do Brasil, que via de regra do juizado especial, tem 40 advogados lá recebendo mandado de pagamento do Banco do Brasil. Então o que acontece? O advogado é a melhor pessoa para defender os interesses do cliente. O advogado regularmente inscrito. E aí, não precisa ser instituto. Procure o seu advogado de confiança. Nós temos 700 advogados em Teresópolis inscritos só aqui. Fora outros que são inscritos em outras cidades que também trabalham aqui. Desses 700, vamos dizer que 50% trabalham aqui em Teresópolis. 350 advogados. Desses 350, uns 200 devem atuar no juizado especial. Podem ter certeza. Então não vai faltar advogado que queira trabalhar no juizado especial em favor do consumidor. Então não precisa procurar instituto, porque instituto vai cobrar o mesmo honorário, ou às vezes mais caro, ainda cobra mensalidade, cesta básica, alimento não perecível, você tem que entrar na fila danada e chega no fórum, o colega lá que está defendendo o interesse do consumidor, que está pelo instituto, nem conhece aquela pessoa, fica lá chamando no corredor. Né? Só para evidenciar a diferença do trabalho do advogado, que é aquele advogado que conhece a pessoa, sabe da sua necessidade, tem atenção, tem menos processo, então pode dar aquela atenção. Então é esse advogado que eu acho que a gente precisa observar. Então, deixar bem claro, a pessoa que fez o curso de Direito, tá certo? Se formou, mas não prestou o exame para a Ordem dos Advogados do Brasil, não tem aquela carteirinha, essa pessoa não é advogado. Não é advogado. Bacharel em direito. E se praticar advocacia, está exercendo crime, que é o exercício regular da advocacia. Crime ou contravenção? Acho que é contravenção. Então isso é bem claro. Então o senhor deixou claro que nós temos excelentes advogados em Teresópolis e que esses advogados atuam no juizado especial. Sim, com certeza. Certo? A OAB mantém um cadastro, CNA, Cadastro Nacional de Advogados, onde qualquer pessoa que tem acesso à internet pode, através desse site, se não me engano, OAB... É o OAB Federal, pode colocar no buscador ali. Bota até no buscador qualquer, um Google da vida desse aí, OAB Federal, vai ter um linkzinho lá, CNA, Cadastro Nacional de Advogados. Basta você saber o nome do advogado. Fulano de tal. Aparece foto, telefone. Aparece foto, telefone, a situação dele dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, se ele está regular, se está irregular, endereço do escritório, aparece tudo. E se quiser saber por telefone, é só ligar para a OAB aqui também, que a gente diz se tem inscrição ou não. O senhor pode passar o telefone? O telefone da nossa subseção aqui é 2742-2567. 2742-2567. É o telefone da sede da OAB Teresópolis. Qualquer dúvida você pode ir lá, ou pode ir pessoalmente, né? Pode telefonar ou pode ir pessoalmente. O senhor sabe de cabeça o endereço, doutor? É Avenida Lúcio Meira, 58, cobertura 01. Para simplificar,
Nós temos ali o prédio que a gente conhece como Novo Regina, né? Que tem um Regina ali perto da rodoviária, supermercado Regina, fazendo propaganda aqui para o nosso amigo. Depois pede um patrocínio. Isso. E temos um supermercado Novo Regina. Então, em frente ao Novo Regina, nós temos aquele prédio ali, que tem a loja, o Bom Preço também, vamos falar, fazer patrocínio, propaganda todo mundo. Em cima, é a cobertura, tá bom? Porque a gente tem que facilitar o acesso da população. Encostado na carrapeta também. Encostado na carrapeta, nosso amigo Luciano, um abraço, Luciano. Então, quer dizer, tem todos os pontos de referência para que você possa encontrar o prédio da OAB. A Henriette, que é a nossa secretária lá, vai gostar, que vai aparecer bastante muito, gente vai lá. ter visita lá, tá certo? Doutor, o que mais nós podemos falar do juizado? O que o senhor acha pertinente? O que o senhor acha de interesse da população que seja esclarecido em relação ao juizado? Tem algo que o senhor queira? Devido àquela facilitação da justiça que a gente falou, as pessoas tendem a buscar no juizado a solução de todos os problemas, né? Nós já falamos aqui que a questão falimentar, a questão de direito de família e procedimentos especiais não pode ser feito no juizado especial. Outra coisa que não pode ser feito no juizado especial, que no nosso caso aqui, aquele lá da Carmela Dutra, são ações contra o poder público, né? O poder público da União, por exemplo, existem os juizados especiais que tratam relativo ao INSS, Caixa Econômica Federal, que é o único banco que não pode ser feito no juizado especial civil do estadual, ele tem que ser feito aqui no juizado especial federal. INSS, Caixa Econômica, União, tudo aqui na Rua Francisco Sá, em frente ali vamos fazer mais uma propaganda, a COT, né? Tem um prédio ali faz a parte federal. Então, nenhum desses entes administrativos podem ser demandados no juizado especial civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outra coisa que não pode acontecer, por enquanto, em juizado especial, é a ação contra o município e o Estado, né? Para discutir lançamento de crédito tributário ou uma reparação qualquer contra o município ou o Estado, aquela questão dos remédios, né? A questão dos remédios que o senhor fala é a pessoa que precisa de um remédio específico. E quer pedir, para exigir do município ou do Estado o poder público, o cumprimento da obrigação constitucional de zelar pela saúde. Então, o que acontece? Ele também não pode fazer isso no juizado especial civil. Isso é importantíssimo, tá? Desculpa, doutor. Existem pessoas de menor conhecimento que passam por enfermidades e desconhecem a obrigação do Estado. Quando eu falo Estado, município, Estado e governo federal, isso é obrigação constitucional, de zelar pela saúde de cada um de nós. Então, às vezes, você tem um remédio, como eu tive um amigo aí agora, que infelizmente o filho dele faleceu, que gastava 15 mil reais de remédio por mês. E ele não tem esse poder aquisitivo. É muito comum. Né? O Estado, entenda-se novamente, município, Estado e federação, é obrigado, por força constitucional, a fornecer gratuitamente para você esse remédio. Então, se você está nessa situação, tem um parente ou você mesmo tem essa dificuldade de comprar esse remédio, procure um advogado que ele vai impetrar uma ação de obrigação de fazer, né, doutor? O advogado da defensoria, dependendo. A própria defensoria pública, né? Defensoria pública. Mas a gente prima pelo advogado, que vai sempre ao advogado. E vou até dar outro endereço aqui de acesso para você. A Unifeso mantém aqui na Calçada da Fama, em cima, mais uma vez aí, da Papelaria Globo, mantém o escritório, que é o núcleo de prática jurídica da FESO. Ali você tem atendimento gratuito, desde que você tenha até 2 salários de renda familiar no mês. Se você se enquadra nesse caso, pode procurar também ali, que você vai ter o atendimento de alunos dos estudantes do curso de Direito, supervisionados por um advogado formado, né, habilitado. São os professores dos alunos os que professores. Então, trabalham no caso. Importantíssimo isso que o doutor Rodrigo falou. Infelizmente, o juizado especial não é apto. Mas aí tem uma novidade. Né? Pois não, vamos lá, doutor. A novidade é a Lei 12.153, que vai já criou, né? Eles precisam ser instituídos, os juizados especiais de fazenda pública, que é onde o cidadão vai poder demandar contra o poder público estadual e municipal, porque o federal já tem os juizados federais, né? Então ele vai poder entrar com ação para aquele problema do buraco na rua, que furou o pneu, estragou o carro, vai poder entrar com ação para constituir um crédito tributário indevido, para discutir o valor do IPTU, para discutir multa de trânsito que não foi devida, para pedir o remédio. Então isso aí é uma lei que já existe, mas que precisa que os tribunais criem
né, depois da regulamentação dessa lei federal por uma lei estadual que vai prever a criação desses juizados especiais de fazenda pública para os tribunais poderem criar e vão instituir esses juizados especiais de fazenda pública para facilitar também o acesso à justiça contra o poder público, que isso também vai acontecer dentro em breve. Entendi. Eu vou pedir licença do doutor Rodrigo e ao doutor Maurício Mendes. O doutor Maurício Mendes trabalha é advogado, trabalha com a produção aqui do programa, já participou aqui diversas vezes, é jornalista, mas eu vou trabalhar dentro da nossa realidade. O programa OAB em Foco é um programa institucional, é o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? No entanto, nós vivemos numa cidade, Teresópolis, uma cidade que todo mundo se conhece, né, doutor? A gente estava brincando aqui, falamos aqui dessas empresas como ponto de referência, tá certo? São amigos, né? A maioria são amigos nossos, né? Então não existe aquela preocupação com aquele profissionalismo de ser aquele formato quadradinho do programa OAB em Foco. No entanto, é importante que a população tenha consciência que o programa OAB em Foco não é o programa do Nelson, não é o programa do Rodrigo, é o programa da instituição Ordem dos Advogados do Brasil. E com isso nós temos a obrigação de abordar temas em que se observe a integridade do advogado, tá certo? Que se preserve o vínculo advogado-cliente. O doutor Rodrigo citou aqui a preocupação que a Ordem tem, porque nós temos um código de ética que prevê até a impossibilidade do advogado de fazer qualquer tipo de propaganda. O advogado não pode colocar ali consulta gratuita, né? Não pode. Ganho todas? Ganho todas. Sou excelente advogado, ganho todas as ações, vem me procurar. 30 mil ações ganha. Não pode. A Ordem tem essa preocupação. E existe um instituto aqui em Teresópolis, se nomeia instituto, que na verdade não é instituto, tá certo? É um escritório de advogado, não, é um instituto regularizado, tem CNPJ e tal. Tem, mas não é governamental. Não. É particular, tá certo? Então fique atento, tem um grupo de advogados que montou um instituto, isso não é ilegal, tá certo? Ele pode ter esse instituto, ele tem uma forma de cobrança de mensalidades, de cesta básicas e ainda cobra taxa de sucesso. Isso é ilegal? Também não é ilegal, né, doutor? Ele pode. Na verdade, o Instituto necessitaria viver das contribuições, né? E do honorário de sucumbência e tudo. Ele cobra, a gente tem informação e está apurando aí, que é cobrado também honorário sobre o êxito da causa. Sim, mas isso aí não seria o grande problema do Instituto, seria? Tem um viés nessa fase, sim. Tá. Mas aí nós estamos apurando, porque esse instituto, a OAB já teve contato com ele através de um procedimento instaurado lá, foi feito um acordo que está sendo, ao nosso ver, descumprido, e nós já estamos voltando a verificar essa situação para tomar as medidas que forem necessárias. Por que eu estou abordando esse ponto? É simples. Nós temos aqui em Teresópolis, o doutor Rodrigo falou, 700 advogados inscritos. Tá certo? Mas nós temos um universo maior ainda, que é a população. No entanto, a nossa preocupação, a preocupação institucional, é dar uma satisfação para os nossos colegas, que são advogados, daquilo que a OAB está realizando. Por enquanto, nós não comentamos o nome do Instituto. Tá certo? Mas nós estamos dizendo para os nossos colegas advogados que a Ordem dos Advogados do Brasil, 13ª subseção, está atenta ao que está acontecendo, tá certo? E vai tomar as providências cabíveis, tá bom? A intenção da OAB não é impedir que o advogado exerça a sua função, mas é mantê-lo na linha, mantê-lo dentro do nosso código de ética, do estatuto. Não é isso, doutor? Principalmente para que seja feita uma concorrência leal, né? Isso. Porque se você tem um órgão que dá uma impressão de ser um órgão oficial, um órgão estatal, um órgão da Defensoria Pública, um órgão do Tribunal, um órgão do PROCON, né? E na verdade ele é um escritório de advocacia que ele cobra tanto quanto o advogado ou mais, porque o advogado às vezes não cobra mensalidade, não cobra cesta básica, não cobra alimentos não perecíveis, cobra aquele percentual do final, às vezes cobra alguma coisa para dar entrada e um percentual do final. Né? Muitas das vezes só o percentual do final. Então o Instituto cobra tudo isso e atrai pessoas para esse local com não que ele fale isso, tá? Mas passando a impressão de que ali é um órgão oficial.
oficial, que eu digo, do poder público, que não é. Eu vou dar um exemplo aqui que foi acatado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tínhamos uns colegas, amigos aí, advogados, que montaram uma loja e na fachada de sua loja colocaram INSS, tá certo? Quem olhava, quem passava na rua, tinha a impressão de que aquilo ali era uma loja do INSS. E na verdade não era. Era o escritório de advogados que trabalham com o INSS, impetrando ações contra o INSS. Bom, a Ordem dos Advogados procurou esses advogados, explicou a situação para eles e eles prontamente atenderam. Não, está certíssimo. E mudaram a fachada da loja. Não só atenderam, como mandaram uma carta agradecendo aquele toque, né? Vamos dizer. Né? Porque foi um ofício para eles e eles responderam dizendo que já tinham atendido e agradecendo a oportunidade de ter atendido daquela forma. Tá. Então, eu toquei nesse assunto para deixar claro o seguinte: a preocupação da OAB é que vamos dizer que o cliente não seja iludido. Ele pode ir onde ele quiser, procurar o advogado que ele quiser, desde que ele tenha a informação bem clara de onde ele está sendo atendido. Não é isso, doutor? É claro, e que desde que haja uma concorrência leal, porque não pode uma pessoa estar na televisão ou fazendo comercial, sugestionando isso sim. Uma vez que o nosso estatuto, nosso código de ética impede que os outros façam isso. Exatamente, você não pode sugestionar situações específicas, como por exemplo, foi incluído no SPC, procure. Não é assim. Não pode ser feito dessa forma. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio e tem que ter uma concorrência leal, porque os advogados são dentro das salas, nos prédios, às vezes em loja, em casa, e eles precisam ser procurados por indicações, por contatos de amigos, por confiança, não por esse sugestionamento. É isso que é a parte complicada. Então, por isso que a gente está falando toda vez. Procure a pessoa da sua confiança, aquela pessoa que você conhece, ou que um vizinho conhece, um amigo conhece, entendeu? Que você sabe que você pode depositar ali a sua confiança. Não que o colega que atua num instituto, numa coisa dessa, não seja de confiança. É uma pessoa digna, que trabalha, mas ele não pode ter essa forma dessa captação desleal de cliente por meio de publicidade, que aí a gente vai analisar adequadamente dentro da sede da OAB e não precisa estar divulgando. Tá, eu vou encerrar esse bloco fazendo um comentário. Teresópolis tem excelentes advogados, pessoas capazes, pessoas do bem, né? Mas infelizmente, como toda profissão, existem também aqueles que não estão aí com tanta hombridade assim, com tanta honestidade, e iludem determinados clientes. Não estou dizendo que é instituto não, estou falando do advogado de modo geral, deixar bem claro. Tá certo? Graças a Deus é minoria, né? Sim, é minoria, mas às vezes uma maçã, doutor, uma maçã estragada, se a gente deixar, contamina todo o cesto. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós, advogados que estamos preocupados com a ética, advogados do bem, nós temos que nos unir e expurgar dos nossos quadros esses advogados que não estão compactando com a gente. Entendeu? Porque a imagem do advogado, ela tem que ser preservada. O bom profissional, aquele advogado preocupado em zelar pelo direito do seu cliente, ele tem que ser respeitado, ele merece ser respeitado. E não merece ser comparado com advogados ou com pessoas que usam o exercício da advocacia para se beneficiar ilicitamente, né, doutor? Tem vantagem ilícita ou... Né? Então, preste atenção. A Ordem dos Advogados do Brasil, você já teve o endereço aqui, a gente vai repetir o endereço, telefone. É o órgão competente para você se informar sobre o advogado que você contratou. Então, se você tem um direito a ser preservado, se você precisa de um advogado, não é simplesmente você pegar o primeiro que você encontra, não. Tá certo? A gente precisa fazer uma peneira, doutor, porque vamos limpar Teresópolis dessas pessoas que estão usando o direito, usando a advocacia, o exercício da advocacia de uma forma errada. Tá certo? Faremos um pequeno intervalo comercial, voltaremos em seguida com as considerações finais do nosso convidado de hoje. Até já. Olá, Teresópolis. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje falando sobre o juizado especial e cível. Vai ficar faltando o criminal, o doutor Rodrigo vai voltar numa outra oportunidade para falar, porque o nosso tempo é curto e teve bastante assunto hoje, né, doutor? Teve bastante assunto. Então eu vou agradecer novamente a presença do doutor Rodrigo e pedir que ele faça as considerações finais aí, o que o senhor acha pertinente
para encerrar sua participação no nosso programa. Nelson, eu que agradeço aí o convite, né? E a gente está sempre a postos para o dia que precisar que a gente esteja aqui, para contribuir naquilo que a gente tiver conhecimento para ilustrar aqui o programa, né? Para contribuir com o bom andamento do programa. Eu quero parabenizar, né, você, pessoalmente, a comissão de imprensa, o Dr. Maurício Mendes, todos que fazem parte, por essa iniciativa do programa, que é uma coisa fantástica. Nós temos recebido os parabéns aqui na cidade diuturnamente. Já informamos o presidente da seccional do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Adir Damus, e até pela pessoa do seu tesoureiro, que esteve aqui na nossa posse, Dr. Marcelo, que ficou muito empolgado com o programa, né? Que querem participar, querem investir nesse projeto, que é um projeto, vamos dizer assim, de vanguarda, né? Um projeto único ainda em sede de subseções de OAB do Estado, e eles ficaram bastante empolgados com a notícia e querem também participar. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa, por esse empenho, por esse convênio, esse acordo, o nome que tiver deve ser parabenizado, que é com os estudantes da FESO, né, para que eles possam ter essa participação mais incisiva no programa e já uma aproximação com a nossa subseção, que futuramente eles vão ser profissionais do direito, ainda que não sejam advogados e colegas, vão estar militando na área jurídica, e nós vamos estar nos encontrando sempre aí. Então, precisamos parabenizar essa iniciativa, parabenizar a FESO por ter aderido à ideia, né, concordado, e parabenizar principalmente esses estudantes e o doutor Eleon pela iniciativa de participação, porque iniciativa é tudo na vida. Então, eles já estão mostrando que são pessoas úteis e dedicadas desde o início da sua formação acadêmica. Isso merece todo o louvor. E gostaria de dizer também, Nelson, que a gente está à disposição lá na OAB para esclarecer o que for necessário para os cidadãos de Teresópolis e para os colegas. Estamos precisando de colegas que queiram trabalhar, tá? Precisamos de todo mundo, todo apoio necessário, todo apoio possível vai ser bem-vindo, porque nós queremos trabalhar muito, mas sozinhos, nós da administração, das comissões, não vamos fazer nada. Quer dizer, não é que vamos fazer nada, vamos fazer muita coisa. Mas se pudermos ter o apoio dos demais colegas, vamos fazer ainda mais. Quantos mais vierem, nós vamos receber. E aí, também com relação ao programa de hoje, eu estou bastante satisfeito, regiamente pago aqui pela minha participação, porque a gente teve a oportunidade de esclarecer para os consumidores e para os cidadãos de Teresópolis situações corriqueiras para nós, mas que para essas pessoas é um universo muito distante, né? Então a gente fica satisfeito de poder transmitir um pouco do nosso conhecimento ao cidadão comum, que é uma pessoa que precisa ser cuidada pela administração pública e pela advocacia, pela OAB. Estamos à disposição. Lá não vamos atender o cidadão com casos pessoais, vamos dizer assim, com consultas jurídicas. Nós não temos essa função na OAB, nós temos função de orientar para que eles procurem o profissional, se eles tiverem alguma dificuldade com o profissional, mas lá nós não temos escritório que atende o consumidor, o usuário do serviço. Nós podemos orientar para encaminhá-los para os órgãos necessários, só isso. Mas estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser nos convidar, nós vamos estar presentes, de pé à ordem para que for necessário. Doutor Rodrigo, não tenha dúvida que isso vai acontecer, o senhor será convidado novamente. E agora, novamente, baseado no Juizado Especial Civil, eu vou primar pelo princípio da informalidade. Primeiro, eu quero agradecer as suas palavras, né? Dizer o seguinte: eu tenho ido em alguns locais, estive lá na Defesa Civil, estive na Prefeitura e fui abordado por amigos, por pessoas, até que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer, elogiando o programa, me parabenizando, apesar dessas pessoas saberem, e eu falo isso constantemente, que eu não sou profissional do jornalismo, a gente está aqui com mais boa vontade do que qualquer outra coisa, né? E eu ainda tenho alguns sonhos para realizar dentro da OAB. E eu já vou declarar aqui de público, porque eu já vou convidar as pessoas para isso.
Eu, enquanto aluno de Direito aqui na Unifes, eu me formei com a primeira turma de Direito da FESO, eu idealizei um coral e um grupo de teatro na Unifeso, só com alunos de Direito e com serventuários da Justiça. Nós chegamos a fazer algumas apresentações do coral e do teatro, mas esse sonho parou por um momento. E já vou dizer, doutor Rodrigo, o programa OAB em Foco existe hoje porque o doutor Maurício idealizou, mas teve o apoio da direção da OAB. Porque não adianta a gente imaginar e não ter apoio das autoridades competentes, que hoje são os senhores, o senhor e o doutor Jefferson. E com isso eu também quero agradecer, porque o pensamento dos senhores ser aberto de uma tal forma que permitam que nós, que tenhamos esses sonhos, consigamos realizá-los aqui, tá certo? E já vou lhe dizer, doutor, o senhor se prepare, porque eu pretendo, em curto espaço de tempo, lutar para que a Ordem dos Advogados do Brasil tenha o seu coral e tenha o seu grupo de teatro. Para que no final do ano a gente possa fazer a festa do advogado e ter pessoas lá que, só para você ter uma noção, o doutor Carlos Basílio, juiz de direito, participou do nosso coral. Nós ensaiávamos ali no fórum e ele fechava o gabinete, ia para lá cantar com a gente e canta muito bem, inclusive. Para isso não conta comigo não, que não dá. Teremos o nosso grupo de teatro e tal. Em cima desse pensamento, eu convidei os alunos do curso de Direito para que fizesse parte da produção. Estive lá na segunda-feira passada, visitei todas as turmas de Direito e aqui eu mantenho meu convite. Aquele aluno do curso de Direito da Unifeso que queira participar da produção do nosso programa, é só nos procurar, você será bem-vindo. Nós temos encontros, reuniões, onde nós debatemos legislação. Vai ser um aprendizado para você e vai ser uma ajuda grande para a gente, tá certo? E aí ficou uma polêmica aqui nos estúdios agora, porque eu insisti que 2 desses nossos colaboradores, 2 alunos do curso de Direito, já começassem hoje com a sua participação. E alguns amigos aqui, não, Nelson, deixa para a próxima. Não, se é para fazer, vamos fazer de uma vez. Ah, mas é que eu não decorei, eu vou ter que ler. Não tem problema. Eu acho que na vida tudo começa com o primeiro passo. Então, vou lembrar, são alunos do curso de Direito, primeiro e segundo período, pessoas de extrema boa vontade, têm participado das nossas reuniões e elaboraram para a gente uma agenda dos eventos que estão aí à disposição dos advogados, dos estudantes de Direito. E eu vou convidá-los agora, já estão sentados aqui do meu lado, a Aline e o Paulo, e eles têm aqui algumas informações para a gente. Aline, o que você trouxe aí para a gente hoje, Aline? Oi, Nelson. Bom, a gente tem um concurso para defensor público, para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. São 50 vagas, o salário inicial é de R$18 mil e o requisito mínimo é que seja bacharel em Direito com 2 anos de prática forense. Para ter maiores informações e para fazer as inscrições, www.dpge.rj.gov.br. Então, Defensoria Pública, se você pensa em ser defensor público, salário inicial R$18 mil. É uma excelente oportunidade se você já é formado em Direito e já tem 2 anos de prática forense. É isso, doutor Aline? Falei certo? Isso, e eu esqueci de dizer que as inscrições são até dia 19 de março e o valor das inscrições é R$200. Então você tem 19 dias praticamente de prazo para fazer sua inscrição para Defensoria. E aí, Paulo, o que você tem para a gente também? A Aline vai voltar, tem mais concurso aqui, fica atento. Agora o Paulo parece ter uma palestra para a gente. Tudo bem, Nelson? Nós temos uma palestra interessantíssima que acontecerá no auditório do Juizado da Infância, Juventude e Idoso, com o tema Mulher e os Valores da Família Contemporânea, que será realizado pela palestrante doutora Raquel, que será aberto a todo o público. Acontecerá às 19 horas, no dia 8 de março. E será concedida 1 hora de estágio aos alunos de Direito que ficarem até o final. Tá, então é bom lembrar que essa palestra é uma realização da doutora Marisa, lá na presidência da comissão OAB Mulher. Essa é uma realização da OAB também, essa palestra. E conta com a palestrante, a doutora Raquel Crispino, que já foi juíza aqui da Vara de Família, foi juíza do Juizado Especial Civil, então da Segunda Vara Civil.
ela vai... Segunda vara de família, né, doutor? Não teve antes da segunda vara civil, que era o juizado especial, era adjunto. Depois foi só para o juizado e voltou para a vara de família. A doutora Raquel é filha da doutora Inês, todo mundo conhece Teresópolis, então fique atento. Dia 8 de março, palestra no auditório ali do Juizado Especial Civil, ali atrás ali da prefeitura, aquela rua ali de trás. Fique atento, você que é aluno de direito vai contar 1 hora de estágio para você. É bom você participar dessa palestra. Voltamos aí com a doutora Aline, com a Aline, eu ainda não posso chamar de doutora, é o vício, mas ela ainda é estudante de direito, ela ainda vai ser doutora, se Deus quiser. Vamos lá, Aline, o que mais que você tem de concurso aberto para o pessoal? Bom, a carreira agora é técnico universitário superior, perfil de advogado. O órgão que está oferecendo é a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A remuneração inicial, R$ 2.550,53 e o requisito mínimo, bacharel em Direito com 2 anos de prática forense também. O total de vagas, 3 vagas, mais cadastro de reserva, e a inscrição é até o dia 12 de março e custa R$ 80. Maiores informações no www.cepduerj.org.br. Nós vamos pedir para o nosso amigo Bruno, ele vai colocar aí embaixo para vocês todo o endereço do site para você pegar essas informações. Então lá, técnico universitário, salário, eu vou copiar aqui da doutora Aline, salário R$ 2.550,53, é isso? Isso aí. R$ 2.550,53, inscrições até o dia? Dia 12 de março. Então, atento, até dia 12 de março, você pode se inscrever para esse concurso que está sendo organizado pela UERJ. Voltamos lá ao Paulo. Paulo, mais alguma palestra? O que nós temos aí? Nós temos um congresso internacional, o Congresso Internacional de Advogados de Língua Portuguesa, que acontecerá no período de 22 a 24 de março de 2010, em Portugal. Contemos desafios da advocacia de língua portuguesa no mundo sem fronteiras. As informações e inscrições vocês poderão obter pelo telefone DDI 351, DDD 21 882 3550 ou pelo e-mail ualp@oa.pt. Tá. Vai entrar novamente o endereço de e-mail aí embaixo aí para você. Fique atento. Vale lembrar, essa agenda vai ser sempre no início do nosso programa e ela vai contar com todos os eventos nacionais, internacionais, estaduais, municipais. É uma agenda global da atividade do advogado e do aluno do curso de Direito. Vamos lá, Aline, o que mais nós temos aí? Qual o concurso? Mais um concurso. Especialista técnico 1, advogado do Banco do Nordeste do Brasil, S.A. É um concurso nacional e a remuneração inicial, aliás, a remuneração após o contrato de experiência é de R$ 7.029 e os requisitos mínimos, diploma de bacharel em Direito e registro no órgão da classe. O período de inscrição é até o dia 4/3, está em cima. E o valor da inscrição, R$ 100. Maiores informações, concursos.acep.org.br/BNB 2010. Tá. Vale lembrar que nós estamos montando aqui com a ajuda do nosso web designer, que fez faculdade de informática e hoje está fazendo faculdade de Direito, Lucas, também faz parte da equipe de produção aqui do programa. Nós vamos ter o nosso site, OAB em Foco. E nesse site você vai encontrar também, né, todos esses eventos que estão sendo falados aqui. Em breve, aguarde aí. Temos também endereço de e-mail, oabemfoco.teresópolis@obrj.org.br. Você vai ter uma série de formas de se contactar com a gente aqui. Vamos lá, Paulo, o que mais? Nós temos também um curso de Direito Ambiental que será realizado na OAB no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Advocacia, que terá uma aula inaugural com o professor Paulo Roberto de Souza, da Universidade de Flórida, dos Estados Unidos. A OAB do Rio de Janeiro fica na Avenida Marechal Câmara, 150, no 2º andar, no Castelo. As inscrições para profissionais da área, advogados e afins, giram em torno de R$ 400, ou 2 parcelas de 200. E para estudantes de Direito, R$ 300, ou 2 de 150. Informações pelo telefone 2272-2097 ou pelo e-mail esa@oabrj.org.br. Está cara essa inscrição, né, doutor? 400 e 300 está caro. Mas direito ambiental é um tema muito importante,
tá certo? Aquele advogado que está, aquele aluno, estudante de direito que está em curso ainda, está no curso, é bom ficar atento, que o direito ambiental é uma carreira que vai ter tem grande perspectiva de crescer no mundo jurídico, o direito ambiental. Então você pode participar dessa palestra, desse encontro, fique atento, tá bom? Aline, o que mais? Mais uma oportunidade aí pra gente. A oportunidade agora é para a vaga de trainee, para recém-formado em Direito. É a SHV Gás Brasil que está oferecendo. Os candidatos interessados, eles devem, além de ser formados, devem possuir inglês fluente e domínio de informática. Quem passar pela seleção vai ter oportunidade de atuar em todo o Brasil na área jurídica da empresa. A duração do programa é de 18 meses e a seleção vai ser composta de testes de raciocínio lógico e de inglês. O salário é R$ 3.939,61, mais vale transporte, vale refeição, vale gás, assistência médica, convênios com farmácias e seguro de vida. Tá? As inscrições são até dia 1º de março pelo www.shvgas.com.br. Isso aí. Paulo, mais palestra pra gente? Temos mais duas. Vamos lá. Que acontecerão na ESA, na Escola Superior de Advocacia, na OAB, no Rio de Janeiro. Uma versará sobre o tema do divórcio extrajudicial, que acontecerá no horário das 18h30, no dia 24 de março de 2010. Só um momentinho, Paulo. Deixa eu até abrir aí. O Paulo abordou um tema importante. O divórcio extrajudicial. Fique atento a isso. Agora, existe essa possibilidade, está sendo ventilada aí. Então, essa é uma palestra sobre esse tema. Divórcio extrajudicial. Direto em cartório. Não, é direto em cartório. Pode falar, continua, Paulo. As informações pelo telefone 21 2272 2097. E a outra palestra é sobre o habeas corpus, que acontecerá no período de 26 de março de 2010, às 10h30, com o palestrante Ricardo Braga. E as informações pelo mesmo telefone, 21 2272 2097. Isso aí. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Aline, mais um concurso aí pra gente encerrar o programa de hoje. A última oportunidade agora é de estágio. Vamos lá, estudantes estagiários. de Direito na Procuradoria-Geral e da Câmara do Município do Rio de Janeiro. A bolsa de estágio é de R$ 605,45, além de R$ 96,80 referente ao auxílio transporte. A carga horária é de 25 horas semanais. Maiores informações, www.rio.rj.gov.br/concursos. Tá? Para a convocação é necessário estar cursando o 7º período ou superiores. Isso aí, gente. Muito obrigado. Acho que vocês perceberam que a participação foi perfeita. Eu, pelo menos, gostei muito. Eles estavam um pouco preocupados aqui. E é isso. Eu disse para eles e vou dizer para vocês. Tudo na vida começa com o primeiro passo. Só que a gente tem mania de protelar o primeiro passo. Eu vou dar o primeiro passo amanhã. Não. Começa a caminhar hoje. Entendeu? Vocês já participaram. A participação foi excelente. Eu, pelo menos, gostei. Esse primeiro modelo, ele realmente vai ser readaptado, vai passar para o primeiro bloco e nós estamos aqui abertos a sugestões. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser participar do nosso programa, o OAB em Foco está aí aberto para você, colega advogado, colega estudante de Direito. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Eu sou Nelson Filho, estou encerrando o programa de hoje. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo programa. Um abraço a todos.